O que vocês acham? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele. Irmão, essa passagem ela é muito forte. E ela nos deixa aqui pelo menos 2 ensinamentos que são muito importantes para a nossa vida. Os 2 ensinamentos principais que a gente pode tirar nessa passagem é sobre o arrependimento e sobre a obediência. Irmão, é muito importante a gente falar de arrependimento, porque nos dias de hoje a igreja deixou muitas vezes de pregar o arrependimento, mas a gente pregar, irmão, o cerne do Evangelho. A pregação de João Batista, a pregação de Jesus e a pregação de todos os discípulos depois, o cerne da mensagem sempre foi o arrependimento. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa sempre foi a mensagem principal do Evangelho. Irmão, é muito importante porque muitas vezes a gente tem uma compreensão errada do que é o arrependimento. E é importante a gente falar que o significado da palavra arrependimento, porque no original a palavra arrependimento é metanoia. Metanoia é uma palavra que significa mudança de direção, conversão. Significa que você estava indo para um lado e você não vai mais para esse lado. Você mudou a rota da sua vida, a rota do seu destino. Então, irmão, o verdadeiro arrependimento não é só você pedir perdão da boca para fora, você pedir perdão para Deus hoje e amanhã você começar a cometer o mesmo pecado de novo. Você pedir perdão e voltar para o mundo no dia seguinte. O verdadeiro arrependimento, ele tem que levar à conversão. O verdadeiro arrependimento tem que levar à transformação. Porque se você se diz arrependido, mas você segue no mesmo rumo, você não se arrependeu de verdade. Porque o que a gente mais tem hoje em dia, gente, é pessoas que dizem que se arrependeram, mas não se arrependeram de verdade, porque voltam para a prática do pecado, voltam para o erro, deixam o adversário entrar e bagunçar a vida de novo. Tem pessoas hoje em dia que aceitam Jesus da boca para fora e não querem verdadeiramente deixar com que ele transforme a vida deles. E é interessante que essa história dos 2 filhos nos ensina muito sobre isso. Porque a gente tem aqui o primeiro filho, no qual o pai deu uma ordem a ele para que ele fosse trabalhar na vinha. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele disse que não queria ir. Ele voluntariamente se pronunciou não aceitando a vontade do pai. Mas depois ele se arrependeu. Mas ele não só se arrependeu falando: não, pai, eu vou sim. E ficou só nisso como segundo filho. Não, ele se arrependeu e teve a ação logo em sequência. Ele foi lá e mudou o rumo do que ele estava fazendo. Então ele foi lá e decidiu obedecer, decidiu fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Das mesmas formas, irmão, muitas vezes Deus nos dá comandos, Deus fala para nós o que nós devemos fazer, Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir, mas nós muitas vezes na nossa ignorância não queremos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente tenta pensar que Deus não quis dizer aquilo. A gente tenta criar um outro caminho na nossa mente. E aí a gente muitas vezes quebra a cara. A gente cai em situações que muitas vezes são muito piores, porque a gente simplesmente não obedeceu o que o Pai tinha a nos dizer. E olha, isso é tão forte que Jesus vai falar que as prostitutas e os publicanos vão tomar o lugar no reino dos céus. Se nós fôssemos transcrever isso para os dias de hoje, irmão, a gente poderia pensar que muitas pessoas, que muitas vezes nós julgamos pelos nossos olhos,
muitas vezes por conta da aparência, muitas vezes a gente inconscientemente apontamos o dedo falando que aquela pessoa já está condenada. Cuidado, irmão, porque essa pessoa pode roubar o seu lugar no reino dos céus. Se você não fizer a sua parte, essa pessoa vai tomar o seu lugar no reino dos céus. Não porque as vagas no reino de Deus são limitadas, porque não é limitada, mas muitas vezes pela sua própria ação você está se afastando de Deus, porque você está vivendo em desobediência, porque você não está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Na verdade, como o Marquinhos bem disse aqui, há muitas almas lá fora que precisam que a gente vá e pregue o Evangelho, que a gente saia do nosso templo e vá às ruas para pregar o Evangelho de Cristo, porque hoje existe um movimento, irmão, muito forte lá fora no mundo secular para destruir tudo que o cristianismo construiu, para destruir tudo que vem do Senhor, para afastar as pessoas de Deus. Irmão, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que a volta dele está muito próxima. Todos os sinais estão postos à mesa. Toda a profecia que Jesus falou está se cumprindo. Então, irmão, o chamado, ele é para agora, não é para depois. A gente precisa se posicionar. A gente precisa pregar o Evangelho. A gente precisa voltar a pregar o Evangelho puro e simples, sobre arrependimento, sobre obediência, sobre mudança de vida, sobre transformação, porque só assim a gente vai conseguir de fato transformar vidas, alcançar almas e mudar esse cenário que está sendo construído. É isso que o Evangelho diz para nós, é isso que Jesus quis ensinar para nós por meio dessa passagem, que nós devemos buscar esse estilo de vida para nós, em obediência ao Senhor. E é muito interessante isso, irmão, porque essa mensagem de Jesus foi direcionada aos fariseus. Os fariseus estavam ouvindo essa mensagem, porque os fariseus se julgavam santos, se julgavam os donos da lei. Eles apontavam o dedo para todas as pessoas e colocavam fardos pesados sobre elas, fardos que nem mesmo eles eram capazes de carregar. E assim, Jesus vai falar depois durante esses textos desse capítulo, que eles fechavam a porta do reino, eles não entravam no reino, e também não deixavam que outras pessoas entrassem. Será que nós não estamos muitas vezes agindo como os fariseus? Será que muitas vezes a gente não está fechando a porta do reino, em vez da gente abrir a porta para que mais pessoas entrem, para que mais pessoas tenham a oportunidade de serem salvas? Irmão, se nós queremos de fato ser filhos de Deus, e eu falei muito disso na terça, quando eu falei sobre o amor, quando eu falei que o amor bíblico, ele não se demonstra com palavras, ele se demonstra com ações. E na verdade, se a gente for parar para ver a Bíblia inteira não se demonstra só com palavras, ela se demonstra com ações. A chamada da palavra de Deus é para que nós nos movamos, para que a gente realmente haja e faça as coisas diferentes. Então que a gente possa de fato tomar a atitude, nos posicionar como esse primeiro filho, que errou e você pode errar no seu passado, mas toma a atitude a partir de agora, de viver em obediência e de fato buscar mais pessoas para o reino dos céus. Amém. Amém.